No YouTube, nas plataformas digitais, nas redes sociais ou no site. A qualquer hora ou em qualquer lugar, você confere tudo o que acontece no podcast da Serra da Mantiqueira. Manticast, onde o entretenimento e o conhecimento se misturam. Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos em mais um episódio aqui no Manticast. Hoje estou recebendo o prefeito de Piranguim, Paulo Renato, para a gente falar dos 100 dias de governo e também falar aí da 18ª Festa do Maior Pé de Moleque do Mundo, que já está quase chegando aí. Meu amigo, seja muito bem-vindo. Fazia tempo que a gente não batia um papo, né? É isso aí, Heber. Obrigado mais uma vez de estar aqui no podcast. Um local que eu me sinto muito... É um local muito agradável, né? Eu me sinto muito feliz de poder estar aqui mais uma vez, de poder levar informação para todos aí que adoram, né, o Manticast, e a gente vê que é um podcast que tem crescido muito. Eu mesmo sou fã do canal e assisto aos sábados. E é isso aí. Vamos bater um bate-papo aí para falar um pouquinho dos 100 dias de administração. 100 e poucos dias, vamos dizer assim, né? Já, né? E também falar da maior festa do pé de moleque do mundo. Paulo, a gente, no último bate-papo nosso, a gente falava desse início de gestão, né? Agora já se passou um pequeno período aí, e aí a população, muita gente fala-se muito, né, dos 100 dias, né? O que foi planejado durante a campanha, como que foi esse trabalho, e aí, obviamente, os desafios são gigantescos, né? A gente pode até falar aí por setores, como você achar melhor, mas qual que é a primeira avaliação que você faz aí depois desse período? Bom, Heber, a gente fica até um pouco ansioso quando vai fazer, né, essa avaliação dos 100 primeiros dias. É uma questão tradicional, que já tem uma série histórica dentro dessa avaliação, que os governos vão sendo avaliados, né, de acordo com essa temática dos 100 dias. E o que eu trago, né, da experiência desses meses, né, desses dias que a gente teve à frente do executivo do município de Piranguim. Primeiramente, a gente foi levantando algumas questões administrativas internas, porque como a gente vem de uma sucessão, a gente fez a transição e foi se adentrando, né, na parte contábil, parte financeira e parte estrutural da prefeitura. Então, dentro dessa transição, a gente já tinha uma noção da maioria dessas questões burocráticas e administrativas e já fomos pensando. E quando a gente assumiu, a gente foi fazendo um diagnóstico situacional de cada pasta e a gente viu que um dos maiores problemas que a gente tem é o quantitativo de funcionários públicos, né? Nós temos muita demanda para um corpo enxuto de funcionários. Sim. Algumas pessoas até falam, mas eu vejo fulano sentado na rua, cicrano esperando e tal, mas não é assim que gira a roda, né? Os nossos funcionários, nossos colaboradores, eles vestem a camisa, trabalham mesmo, né, na força de vontade, em todas as pastas, né, em seus diversos atribuições. Mas a gente viu que o município de Piranguinho, ele tem crescido muito rápido. E com isso cresce as demandas, né? A gente pode perceber no setor de saúde, né, com o crescimento do município, cresce as necessidades de consultas, exames, atendimentos e entre outras. É muito bem visto quando a gente tem o número de equipes de saúde da família, que mostra que está crescendo a quantidade de habitantes e tem um limite de habitantes cada equipe, então vão se formando novas equipes para estar atendendo a comunidade. E dentro do setor de obras a gente percebeu, né, essa questão também do quantitativo de funcionários, enfim, em todas as áreas. E aí a gente precisa ter uma responsabilidade frente ao recurso, frente ao índice da folha de pagamento e frente à necessidade. Então, né, levantamos uma parte com o setor de RH, juntamente com o secretário de Finanças, onde a gente viu a possibilidade. Tem alguns cargos que são
cargos suplementares, que a partir do momento que o funcionário aposenta, ele extingue. Então a gente não consegue colocar outro no lugar, nem por processo seletivo, nem por concurso, e aí a gente precisa fazer um processo ou de terceirização ou de fazer uma emenda dentro da lei que a gente possa criar novamente esses cargos e a gente possa estar contratando. Então nós estamos elaborando hoje mesmo, eu sentei mais uma vez com o jurídico, com o RH, com o secretário, aonde a gente demonstrou a importância e o interesse da administração reavaliar essa parte de quantitativo de funcionários para que a gente possa estar ofertando mais para a comunidade. Porque a gente entende também um anseio dos cidadãos piranguenses, porque nós vamos fazer uma ação em um bairro ou uma rua e a outra rua já cobra. E aqui na rua? Mas com o corpo que a gente tem e com os equipamentos que a gente tem, a gente precisa regrar, fazer um cronograma das ações que precisam ser feitas e todas elas vão ser feitas. Por isso que a gente pede até um pouco de paciência para a comunidade, né? Nós iniciamos, temos uma intenção de fazer um serviço de qualidade. E o serviço de qualidade, ele demanda um tempo a mais em cada situação que a gente vai fazer. Então, por exemplo, estrada rural. Temos, né, uma demanda muito grande de estrada rural no município de Piranguinho. E aí, o que a gente sentou, eu juntamente com o Carlos Rafael, secretário de Obras, pensando sobre a manutenção dessas estradas rurais. Então, a gente precisa, primeiramente, fazer a capina, a limpeza dela, identificar o escoamento de água, depois, fazer o aterramento dos pontos mais baixos ou mais críticos, compactar essa terra, vir com um caminhão-pipa aguando essa estrada para compactar essa terra e depois a gente faz o acabamento com o material que a gente joga, ou uma bica corrida, ou um cascalho, enfim, o material que foi planejado para aquela ação naquele local. Então, são fases do processo que a gente precisa fazer. E às vezes a gente vem com a moto niveladora e a pessoa já reclama, nossa, mas passou aqui e ainda ficou buraco. Não, são fases que a gente precisa fazer, né? Então, dentro desse sentido, a gente pede a paciência de cada cidadão, porque a gente sabe que a estrada de terra, a partir do momento que a gente vai mexendo, e esse período de seca, ela gera a poeira mesmo, né? Então, mas não tem como fazer um omelete se a gente não quebrar os ovos, né? A gente até usa esse ditado. E nós fizemos uma estrada do Bom Retiro e Gomeiras, onde que a gente fez conforme eu expliquei aqui, e deu super certo, né? Apesar que depois a gente teve que disponibilizar essa estrada para um outro projeto muito louvável, né? A gente fica triste por um lado, mas muito feliz por outro, né? Que teve que danificar um pouco a via, que a gente já havia consertado, mas por uma boa causa, que foi levar a água encanada para aquele bairro que não tinha ainda sua água encanada. Então foram 5,5 km de água encanada, de Piranguinho até o bairro do Gomeiras, e lá dentro do bairro vão ser distribuídos mais 2.300 metros de encanamento para atender a comunidade, onde mais de 50 casas vão receber a água encanada, a água da Copasa. Então houve, né? Vamos dizer assim, danificou essa via, mas a gente vai voltar agora para fazer o acabamento novamente pela necessidade que se teve de colocar, né, essa água encanada lá. E aí a gente começou também fazer uma parte do capote e um mato dentro de baixo. Paulo, mas por que naquela região você já não subiu pro Morro Grande ou foi pro bairro do mato dentro de cima? Porque houve uma demanda, né, de uma família que tinha uma pessoa especial, uma criança especial ali na sua casa que estava de difícil acesso. Então a gente já aproveitou, vendo a questão de dignidade, a questão de translado, a questão da necessidade, e que inclusive a Copasa também já iria fazer o encanamento dessa água naquele setor para não acontecer
O mesmo episódio que teve na Estrada do Gomeiras, a gente resolveu já dar uma atenção ali, fazer, né, a parte do aterramento que precisava ser feito, e a Copasa veio com encanamento e hoje já tem água encanada para aquela família que estava precisando, né, da água, e chegou a energia. Então tem água e luz já para aquela população que estava precisando ali, e o acesso. É até bom trazer esse ponto, porque eu acho muito importante também, porque às vezes a população cobra muito, né, por uma questão ou outra, no caso das estradas rurais. Obviamente a gente sabe da necessidade, da importância para escoamento de produção, para o dia a dia, né, do cidadão ali, seja para ir para a escola, para ir para um médico, para trabalhar, mas também tem as outras necessidades, como água, como a luz, né, e no caso ali, se já ia fazer um trabalho, né, você tem que aliar um trabalho ao outro para acabar não perdendo também o trabalho feito, né? Com certeza. E aí, quando a gente pensa em fazer, nós vamos demorar um pouco mais para chegar em todos os pontos do município, mas quando a gente chegar, a gente vai dar uma atenção. Vai dar uma atenção para aquelas estradas de servidão que também precisam, né, ser observadas, ser cuidadas. Vai dar um suporte muito bom nas estradas principais, com todo esse aparato que eu acabei de dizer agora. Aí acabamos um pedaço grande do Mato Dentro de baixo, né? Agora falta jogar um pouco de material numa outra estrada que era a principal antigamente, né? Agora é uma secundária, mas vai ser toda trabalhada até a rodovia. E as outras máquinas já começaram a limpeza dos cantos de barranco e beiras da via na Estrada da Laje e seguindo para o Mato Dentro de cima. Por isso que eu falo da paciência, né? Porque são processos. E a gente agora também está procurando alarguear mais as estradas. Porque num futuro calçamento a gente já tem uma metragem boa de via, onde que se encontrar dois carros, eles não ficam enroscados, né? Então, estamos conversando com alguns proprietários rurais na possibilidade de retirarem a cerca, a gente chanfrar o barranco, aumentar a estrada de acordo com o que é previsto, e depois, futuramente, que eles possam fazer a cerca no lugar correto, né? E assim a gente está trabalhando, mais uma vez pedindo a paciência de todos os munícipes, que a ideia do prefeito, vice-prefeito, toda a equipe é fazer o trabalho que fique de boa qualidade em todos os trechos. É lógico que a gente sabe que tem trechos que tem nascente, que a gente vai precisar fazer a drenagem, vamos fazer o calçamento, já temos aí previsto 10 pontos de calçamento, já com projeto feito e licitado para ser calçado. Já temos outros trechos, salvo engano, são 8 trechos que já foi mensurado pelo topógrafo, pela nossa engenheira, já levantamos o custo, porque eu estou trabalhando da seguinte forma, Heber. Já estou andando no município, vendo os pontos de difícil acesso que precisam ter, né, esse calçamento para melhoria de escoamento e também da linha escolar, né, para não ficar enroscado em tempo de barro e entre outras coisas. E a gente já está planilhando, fazendo o projeto e deixando pronto. O máximo que vai acontecer é que, se demorar muito para a gente receber uma emenda ou ter o recurso próprio para estar executando, a gente atualizar essas planilhas. Mas a topografia já está pronta, o projeto já está pronto e é só dar andamento no processo licitatório. Então nós tomamos essa decisão de organização e planejamento, de já deixar esses pontos preparados para que a gente possa agilizar o processo. Então já temos mais 8 pontos, temos Esmeril, Pinhal Redondo e vindo, né, de lá para cá o Açudinho, a Grota, o Açude. Então todos os bairros que a gente está entendendo essa dificuldade vão receber esses trechos de calçamento e essa manutenção das vias. Porém, né, como a gente sabe, para fazer o serviço a gente precisa de mão de obra e precisa de maquinário. Hoje a gente está fazendo bastante coisa pelo corpo enxuto de funcionários que a gente tem e pela
os equipamentos enxutos que a gente tem, mas já corremos atrás, já protocolamos ofícios e projetos para aquisição de novos equipamentos, como reta escavadeira, o trator, mais um caminhão basculhante, enfim, todos os aparatos e equipamentos que precisam ser feitos. Já fizemos um levantamento de quantidades de roçadeiras, de podadeiras, de soprador, enfim, é um planejamento que foi feito, porém ele tem passos para ser executado. E aí, às vezes a gente é cobrado de uma maneira muito precoce de uma situação que os bastidores a gente está trabalhando noite e dia para poder se organizar para que a gente possa fazer a ação futuramente. Então, eu sempre digo, né, até quando eu era do consórcio e agora da prefeitura, que os bastidores do sistema público, ele é muito árduo, é muito serviço que você faz de forma minuciosa, por várias mãos, até chegar na ação que é executada. Então, é que os bastidores não aparecem, né? Aparece só a ação, mas nós temos trabalhado muito. E quando a gente fala trabalhado muito, é nas 5 pastas que a gente tem, né? Dos nossos 5 secretários, mais o vice-prefeito, dando um suporte muito bom pra gente. É uma coisa que a gente vê que não é comum de acontecer um vice-prefeito presente, efetivo dentro, ativo, né? Apesar de ter jornada dupla, ele não se exime de estar presente, de estar pontuando as coisas que tem que ser, e os nossos cargos comissionados, nossos cargos efetivos, que vestem a camisa diariamente para que a ação seja concluída. Então, mesmo a hora que nós estamos discutindo ali a saúde, campanhas de vacina, treinamento, mutirão de atendimento de especialidades e exames, já estamos falando de educação, de escola de tempo integral, que daqui a pouco eu vou abordar um pouquinho mais aqui, de cultura, de turismo, de lazer, de festividades comemorativas do município, projetos da Secretaria de Governo, que é junto com a Secretaria de Agricultura. Nós estamos agora com uma veterinária específica na Diretoria de Agricultura, que está dando uma atenção maior para os produtores rurais também, juntamente com um convênio que a gente fez com a FEP, de estar levando a medicina veterinária. Está em fase de cadastramento dos produtores rurais do município e entender quais são as dores e quais são as necessidades desses produtores rurais. Primeiro, um diagnóstico situacional, um cadastramento dos produtores rurais, e para a gente sentar e falar, esse é o plano que a gente vai fazer com os produtores rurais. É gado leiteiro que está precisando da atenção, é o gado de corte, é a lavoura que está precisando de sua atenção, que é linkado ao apoio do produtor rural, que a gente pensa de colocar o maquinário para ajudar, né? Colocar uma rede de logística para ajudar na parte de transporte dos fertilizantes. Enfim, é uma gama de oportunidade que a gente tem sentado e discutido, mas a gente precisa ir acertando os equipamentos e as mãos de obras e quem vai fazer cada ação para que ela seja feita e bem feita. Eu acho que um passo muito importante, que também é sempre bom trazer para o cidadão que nos acompanha, é justamente isso, né? Esse primeiro momento da gestão pública, né? Não que você vá deixar de fazer os trabalhos que se seguem, mas o planejamento ele é quase 24 horas por dia para que as coisas aconteçam, né? Então, você precisa pensar no pessoal que vai estar no dia a dia do trabalho, você tem que pensar nas pastas que você tem que atuar, você tem que pensar, o prefeito ele está ali pensando na saúde, pensando na educação, pensando em obras, pensando nas estradas, e ao mesmo tempo, se você não tem o maquinário suficiente, você não tem o pessoal suficiente, como fazer esse planejamento, o ajuste para que tudo funcione e caminhe da melhor forma possível, né? Então é um planejamento que, se não for bem planejado, né? Até usando aqui e a gente vê assim, quanto mais maquinário a gente tem, mais pontos a gente consegue atender no município. Paulo, mas o que adianta você ter um maquinário se você não tem a mão de obra? É por isso que eu estou endossando a importância das duas coisas aqui, né? Que mesmo tempo que a gente está fazendo uma manutenção numa parte de algum bairro de Piranguinho, a gente possa estar fazendo em outra parte também, né? Que a gente
otimize o tempo do nosso cronograma para que a gente possa atender o município todo e seus 2 distritos. Sim. Né? E aí, dentro da educação, a gente vem esse ano também de um cadastro que foi feito anteriormente da escola de tempo integral, que é a escola Atalíbio de Moraes do distrito de Olegário Maciel, né? A primeira escola de tempo integral, onde a gente organizou várias temáticas que endossam, né, esse ensino do tempo integral, mas a grade de currículo básico que tem, né, que ser cumprida. Então, a ideia é começar ainda esse ano. Já começou desde o início do ano, né? A ideia é cadastrando as escolas, porque a gente tem um prazo para que todas as escolas sejam, né, de tempo integral. E aí, toda mudança, toda alteração, a gente entende que tem o seu período de adaptação. Então, a gente sentiu que teve uma pequena dificuldade na adaptação de alguns alunos e de alguns pais frente ao tempo integral. Aí você me perguntar, Paulo, mas a adaptação de pais? Sim, né? Porque a gente sabe que tem crianças que ficavam direto com seus pais, outras não, que precisavam deixar com um parente ou com algum membro familiar para poder ir trabalhar. Então, essa adaptação também, né, a gente fala até de síndrome do ninho vazio, né, a gente até usa esse contexto. É difícil mesmo, né? Você ficar ali, você tem um costume de estar com o seu filho ali e depois acaba que você fica o dia todo sem o seu filho. Então, para acostumar, a gente entende perfeitamente, né, dentro do que foi colocado. E também da criança, né, de ficar o dia todo dentro da escola, e é por isso que a gente definiu algumas atividades que seria algumas esportivas, outras de artes, e enfim, para que a criança se adapte também de uma maneira confortável. Algumas crianças adaptaram mais fácil, outras não. Só que tem a flexibilidade que quando a criança deseja ir embora nesse início, a mãe vai lá pegar o seu filho, é liberado pela escola. Porém, o currículo é de tempo integral, né? O currículo da escola é de tempo integral. Então, a gente vê que é muito importante essa introdução do ensino, né? A gente chega até a fazer um comparativo de algumas escolas particulares não ter a mesma demanda e a mesma oferta que o tempo integral da escola Atalíbio de Moraes tem oferecido para os seus alunos. Então a gente pediu a colaboração, a paciência dos pais, a confiança dos pais também, para que a gente possa ir adaptando as crianças dentro desse período integral. Até me perguntaram, é obrigação, não é obrigação? A escola, por ter o currículo de tempo integral, né, é sabido que ela é de obrigação esse tempo integral. Porém, a gente entende que a adaptação, né, ela precisa ser né, os ajustes, ajustada, revista. Então, a gente tem esse entendimento, né, com os pais e os alunos para que possa ir se adaptando. E a gente está esperando esse período de adaptação. Por quê? Porque a gente deseja já aplicar a robótica dentro da escola que já tem o tempo integral, né? Aí, nossa, Paulo, você vai saturar os nossos alunos? Não. A gente vai arrumar uma dinâmica para que eles possam estar recebendo essa parte da robótica dentro do ensino. É uma coisa que eu faço questão de estar, né, aplicando no município. Futuramente eu tenho certeza que os pais vão gostar muito dessa ideia, dessa dinâmica. Eu fui visitar uma outra escola que já tem a robótica, que eu tenho até sobrinhos que estudam nela, e eu fiquei encantado, né, pelo desenvolvimento
da criança frente à questão da robótica dentro da escola. Então, faço questão de estar introduzindo a robótica. A gente só não sabe o momento ainda de introduzir, porque queremos que primeiro as crianças se adaptam, né, ao tempo integral, e depois a gente vem nessa oferta da robótica para aquelas crianças que queiram estar fazendo a robótica. A gente entende que está preparando para todas as crianças, as 56 crianças, porque tem interatividade com o tablet, tem interatividade com as outras matérias associadas à robótica, tem uma parte de programação, tem a Robótica Day, que é o dia da robótica, tem a visita em outras entidades que tem, né, esses eventos de robótica. Então, uma coisa muito interessante mesmo, mas a gente está indo por sequência, né, e ajustando o que precisa ser ajustado para que a gente possa tornar isso uma realidade para Piranguinho, que é a introdução da robótica dentro da educação. E entre outros fatores, hoje mesmo, né, eu tive uma visita também de uma empresa onde a gente está conversando sobre a energia solar, né, tanto para escolas quanto para todas as unidades do setor público. Pode ser que elas não sejam alocadas todos em cada prédio, mas vão ser selecionados alguns prédios para ser alocado, né, toda a estrutura da captação da energia, para que a gente possa também fazer mais uma ação do plano de governo e necessária, que é a climatização das salas de aula. Com um aparelho de ar-condicionado que ele pode tanto climatizar para um clima mais frio quanto um clima mais quente, né? E a gente vê que o conforto da sala de aula vai deixar as crianças mais tranquilas também por aprendizado. Sim. Né? Então a gente acredita nisso. Esse ano mantivemos e acreditamos que favorece muito o material escolar, o kit escolar. Planejamos, né? Demoramos um pouquinho para entregar no começo do ano, porque a gente tem um trâmite burocrático, né, da compra, da licitação, da entrega, mas a gente conseguiu entregar um kit bom, de boa qualidade para os nossos alunos. Foram entregues para todos, não teve ninguém que não recebeu. E a gente já está preparando agora também a questão dos agasalhos. Esse ano talvez a gente não consiga entregar, mas a gente já está planejando, trabalhando na questão burocrática para que o ano que vem a gente consiga entregar o material e o agasalho escolar, que é uma das coisas que eu faço questão também de estar introduzindo dentro da educação do município. E eu me lembro até que você falou muito, né, durante esse período lá atrás, ainda da pré-campanha, sobre esse trabalho do tempo integral, né, que no caso já funciona hoje lá no Legário. A ideia é passar para outras escolas, tem outras escolas. A ideia é ir cadastrando, né? Ampliando. Os CMEIs hoje, né, as creches, elas já têm um período integral, né? Tem algumas que têm algumas crianças em apenas um período, mas a maioria é em período integral, né? Nós vamos terminar agora uma escola que foi dado um pontapé inicial pela dona Helena. Eu ia até puxar esse assunto ali em Santa Bárbara, né? Nós vamos terminar. Já estamos a todo vapor agora, fechando a parte de alvenaria para começar. Já sentei com o empresário para ver a questão de acabamento, já escolhemos o tipo do piso que vai ser colocado. Fizemos algumas trocas de algumas coisas que talvez vai ficar melhor, né? Para tipo de janela, entre outras coisas, acertando esses detalhes. E também já deixar preparada para a climatização, porque é uma coisa que vem de encontro com o que a gente quer fazer. Então, entre essas e outras demandas, a gente já sentou, né, já pediu para ir reformando algumas coisas do projeto. E dentro desse espaço, dessa escola, Weber, se você ver e rodar a nossa região, você não vai ver uma escola do tipo que nós vamos entregar, pela relevância e números de alunos que vai ser atendido dentro dessa escola e a estrutura que vai ser entregue.
Paulo, mas a escola é muito grande para atender, né, certo número de alunos. Nós temos que pensar no futuro. O bairro de Santa Bárbara, que eu tenho um carinho muito especial, é um bairro que está crescendo bastante, merece uma atenção. E dentro da parte da educação, nós vamos entregar, sim, a melhor escola que o bairro ou o município possa ter. Com todo o zelo, com todo o cuidado, para que os nossos alunos se sintam confortáveis dentro da escola para poder ter um melhor aprendizado. E ali vão ser 2 escolas. 2 escolas. Em cima a escola fundamental e embaixo a gente vai fazer a creche, né? Então é uma etapa agora que a gente vai abrir a licitação também para estar fazendo a creche, seguindo o projeto, e vai ficar um ambiente muito bom mesmo. Tem um outro espaço próximo à escola, um terreno, a gente está avaliando, né, a viabilidade da gente fazer tipo uma quadra para as questões recreativas ali de cunho esportivo, né, já próximo da escola, e também dessa valorização das atividades da escola, né, da educação dentro do bairro. E a outra sede hoje, que é o CIMEI Monsenhor, que vai passar para lá futuramente, a gente vai ter outras atividades de cunho social ou de outras coisas que é necessidade do bairro. E até falando, aproveitando que você falou a questão esportiva, né, eu passo sempre ali próximo ao campo de futebol, ali o estádio ali, vocês estão dando uma revitalizada ali também, tá ficando muito bacana, né? Tem o campo de futebol de Piranguinho, né, que tá fazendo um projeto de modernização. Foi um projeto muito polêmico que algumas pessoas da comunidade colocou, né, de necessidade ou não, mas a gente sabe que as coisas são pensadas para o progresso do município. Sim. Então a gente precisa dar andamento dentro do que foi estudado e fora o que eu estou planejando para aquele local também. Então, eu sempre disse isso em algumas reuniões, eu destaquei. Cada prefeito ele vem colocando um tijolo dentro da construção do estádio. E a gente tem que chamar aquilo de estádio para a gente sonhar que futuramente seja mesmo um estádio moderno que possa aconchegar a todos. Falo muito da inclusão. E hoje, se a gente for ver, a gente não tem uma acessibilidade lá corretamente para que todas as pessoas possam estar presentes no campo. Então foi pensado nesse projeto por todo. E essa questão da modernização, quando a gente fala assim, nunca vi falar que muro é modernização. Não, o muro foi uma das coisas que foi pensada para o fechamento do estádio, que vai ser ainda seguido por uma segunda fase, né? Idealizado dentro das coisas que a gente pretende fazer. Então precisa dar uma credibilidade para os projetos que foram pensados e o que vão ser pensados também, né? Como cobertura e entre outras coisas, né? Que o estádio merece. Então lá vai ser confeccionado, acertado um pedaço da arquibancada, com os corrimãos certinho, sinalizado, com sinalização de solo, vão ter banheiros no campo. Então, se você quiser ir com sua família, seu filho quer ir no banheiro, sua esposa quer ir no banheiro, vai ter o banheiro feminino, o masculino, lá na arquibancada, que as pessoas possam utilizar. Vai ter uma parte da acessibilidade para cadeirante ficar ali acomodado para poder assistir o jogo. As arquibancadas vão ser todas sinalizadas dentro de guarda-corpo e corrimão. Então, tem várias coisas que vão ser feitas no estádio nessa primeira fase, além, né, do muro que está sendo construído, para que a gente possa ir cada vez melhorando, né, o estádio José Onofre Ribeiro. Então, foi necessário estar, né, fazendo, estou terminando agora, dando sequência nessa obra, mas que futuramente a gente pretende melhorar muito mais coisas. Assim como a gente, né, fez no distrito de Santa Bárbara, né, que era um campo que não tinha cercamento, aí a gestão passada foi, né, incentivando para trazer o cercamento e uma pista de caminhada foi feito próximo ao campo também, que vai até
a quadra poliesportiva. E a quadra poliesportiva, esse ano também a gente começou, né, deu início lá na revitalização dela. Nós fizemos a pintura do piso. Infelizmente, a resina que a gente recebeu e aplicou sobre a pintura, que já estava pronta, ela não ficou da característica que a gente esperava. E aí a gente vai precisar dar uma revitalizada no piso novamente e terminar o que foi proposto para o bairro do Santa Bárbara, que é deixar uma quadra poliesportiva adequada para os nossos, né, munícipes poder usar. E aí a gente vai descentralizar também as ações que hoje acontecem no Reizão para o poliesportivo do Santa Bárbara e também do Olegário Maciel. E aonde a gente já fez torneio de vôlei no Olegário Maciel, o Geng trouxe a oportunidade da gente ter as disputas de basquete lá também, e o vôlei. Enfim, são temáticas que a gente desejou lá atrás, já está colocando em execução. Você precisa visitar as oficinas também que a gente começou a desenvolver esse ano, como o judô. Eu acredito que a gente vai colher muitos frutos, né? Um projeto muito interessante. O judô, o jiu-jitsu, o karatê e mantivemos, né, a capoeira. Então são artes marciais ali da parte do esporte que as crianças podem optar em qual ela quer fazer. Então tem futsal, tem opção de futebol de campo, estamos fortalecendo a questão do vôlei, é um desejo nosso. Conversei com alguns adolescentes segunda-feira agora sobre o basquete, da implantação de mais tabelas de basquete nas nossas quadras, e essa questão das artes marciais, além de jazz, balé, artesanato, aula de canto coral, aula de violão, aula de fanfarra. Então tudo isso a gente fomenta para que os nossos jovens tenham uma opção de estar desenvolvendo os seus dons dentro do município. Que aí une, né, tanto a parte social quanto a parte esportiva, a parte cultural, né? Você tem uma com gama, certeza, né, de com opções. certeza. E eu falo que essa parte cultural, ela não é visada só um público, ela tem que ser na totalidade, né? Algumas pessoas falam assim, mas não escutou, não fez o projeto assim, a gente esperava que fosse desse jeito. Calma, que a gente está, né, começando a se organizar. Vamos fazer as escutas, né, para todo o público, mas a gente tem que pensar no todo. Sim. Não é só uma parcela que precisa dar, né, a sua opinião ou o seu, né, a sua questão em si ali que precisa ser feita. Ela precisa ser uma amplitude maior, colocada várias opções para que a gente possa atender o todo. E a valorização. Sim. A gente quer valorizar o todo, mas a gente precisa também um pouco de paciência, aquilo que eu falei no começo, né? Pra gente seguir com o nosso planejamento. Ontem eu tive um momento que me emocionou muito, que depois que eu estive na D2 dando uma entrevista lá sobre a festa do Pé de Moleque, eu estive presente na aula de Libras, e tem uma turma que já está no módulo avançado e um módulo inicial. E como que isso é gratificante, como que isso está mudando a vida das pessoas, do entendimento, a inclusão, aquilo que a gente está pedindo, né? Uma sociedade mais digna, mais cooperativa, mais inclusiva. E essa questão da oferta da aula de Libras, eu me sinto muito à vontade, né, de entender o projeto de entrega, o projeto de diferença na vida das pessoas, de ver que todo mundo é igual. Sim. Todo mundo é igual. E de estar fazendo a diferença, vários professores fazendo curso, porque já estão, né, com essa preocupação e com esse carinho da dinâmica de poder utilizar isso em sala de aula, de poder usar isso na comunidade. Então é muito legal, muito gratificante, que é mais uma ação que a gente oferece dentro das ações do CRAS. E é muito bacana também essas diversidades, né? As políticas públicas, elas são dinâmicas, né? E elas precisam ter
a possibilidade de se mudar, de se moldar e de se ajustar, né? Como você estava falando ali, até da questão cultural, que às vezes as pessoas, a população, a gente como cidadão, às vezes fica ansioso de que algo aconteça no tempo que a gente quer, né? Sim. Só que nem sempre é assim, né? Mas o ouvir, o tá ali aberto para captar as demandas da população, elas... se o setor público, né, se você como prefeito e os secretários dão essa abertura para ouvir a população, as coisas vão transformando, né? E aí projetos como esse, eles vão crescendo, mais pessoas vão querendo participar e a inclusão ela vai acontecendo, né? Porque as políticas públicas são feitas para isso, né? Eu sempre correlaciono, sim, que a gente navega por vários mares, né? E por que eu uso essa correlação? Porque o mar tem hora que tá brando e tem hora que tá em tempestade, né? Sim. E a gente tem que saber capitanear esse meio que a gente está para que tudo dê certo. Então, a gente vai de ponta a ponta a todo momento, parte administrativa, parte assistencial, tomando conta de tudo e vendo tudo que é necessário dentro do município. E aí a gente tá com uma estratégia também interessante agora dentro da Secretaria de Governo, que é o ponto, né? A gente fez a solicitação e agora nós estamos fazendo o cadastramento do ponto de identificação no município de Piranguinho para que a delegacia possa ter o equipamento, né, atualizado de fazer as identidades. Isso é muito interessante. Estamos também com uma conversa já avançada com o delegado e vamos ter uma reunião com a delegada da Delegacia da Mulher para a gente ter a viabilidade de uma sala lilás dentro da nossa delegacia em Piranguinho para que possa ser mais uma segurança para as nossas mulheres, né? E dentro desse quesito de segurança pública, o secretário também levantou os pontos estratégicos dentro do município para a gente verificar a viabilidade de instalação das câmeras de segurança em diversos pontos, para a gente ajudar o produtor rural se houver um roubo de gado dentro de entradas e saídas de bairros rurais, dentro de cidades e distritos, para a gente manter a segurança mesmo da nossa população. Então está sendo feito também esse estudo de viabilidade. Estamos efetivamente em contato com a Defesa Civil da União, referente à ponte do Olegário Maciel. Era uma ponte que teve uma queda há alguns anos atrás, de uma viabilidade muito, talvez, difícil de ser implementada devido ao custo dessa ponte no distrito de Olegário Maciel. Foi feita uma opção na época por confeccionar uma passarela e agora a gente está fazendo, né? Já chegou as partes da passarela lá no distrito de Olegário Maciel. As cabeças já estavam prontas, agora a gente vai fazer a parte de instalação dessa passarela. Estive em reunião com o prefeito de Santa Rita também, conversando sobre o assunto, e a gente já preparou um novo projeto para a ponte do Olegário, já conversamos com o secretário nacional, o Volney, sobre a ponte do Olegário, e estamos apresentando agora o estudo da viabilidade que nos pediu, com o estudo hidrológico, entre outras questões que nos foi solicitada para a viabilidade de complementação de um recurso para que a gente possa tornar realidade também a ponte, visando o escoamento, a acessibilidade e tudo que o distrito de Olegário Maciel merece. E aí, dentro dessa questão de obras também, estamos efetivo na corrida com as nossas propostas, nas nossas obras, correndo atrás das emendas. Já cadastramos várias coisas que eu faço questão de voltar aqui no momento onde tiver chancelado esses projetos. São projetos muito interessantes, né? De poder trazer esse esforço que a nossa equipe tem feito, dessas inovações que a gente precisa colocar, essas construções que a gente precisa colocar no município de Piranguinho. Fizemos a licitação da UBS do Olegário Maciel e vamos começar a construção da nova unidade básica de saúde do distrito de Olegário Maciel.
Aproveitando até falar de UBS, né? Você é um cara da saúde, seu vice também da saúde, né? A saúde, a gente sabe que vocês têm um carinho muito grande, não que não tem pelos outros setores, é claro, mas a saúde é fundamental e acho que é uma das grandes demandas do município, de todos os municípios. Eu acho que é o principal gargalo, também a principal demanda que a população tem. Como estão os trabalhos no setor de saúde, já que você já trouxe aí um ponto muito positivo, que é a construção da UBS, né? Weber, dentro da saúde a gente tem, né, essa questão da construção da nova unidade básica de saúde do Olegário Maciel. Temos no distrito de Santa Bárbara um projeto também para a gente revitalizar a parte de baixo da unidade básica de saúde. Nós pretendemos fazer uma sala maior de reabilitação, que é a sala de fisioterapia, e também a farmácia do distrito de Santa Bárbara. Estamos em processo agora de avaliação do farmacêutico para a gente colocar lá um compromisso nosso. O distrito merece um farmacêutico full time lá, para que a gente possa também descentralizar a entrega dos psicotrópicos, antibióticos, entre outros medicamentos. Ele acaba atendendo também o Olegário, né? Sim. E o bairro de Santa Bárbara é um bairro muito grande, e aí ele pode atender tanto o distrito de Olegário Maciel quanto os bairros ali, né, periféricos do distrito de Santa Bárbara, e onde a gente quer concretizar, né, essa questão do farmacêutico lá. Em Piranguinho, a gente agora vai fazer também a melhoria da questão da enfermagem, que a gente já quer contratar mais uma pessoa ou mais um técnico de enfermagem para ajudar na demanda, e estamos também já caminhando com a questão que é uma coisa do plano de governo, né, da possibilidade da gente aumentar o horário de atendimento com a presença do médico. Então, hoje a gente já tem das 7 às 19. A gente vê que tem dias que a demanda é muito grande, então a gente já está pensando em colocar à disponibilidade mais um médico nesse período de pico, de sobrecarga de atendimento da unidade básica de saúde, e já verificando a questão do horário estendido. Quando a gente fala isso, é importante frisar que isso está dentro do plano de governo. Porque é muito fácil, às vezes, algumas pessoas falar assim: nós que cobramos essa identificação que está sendo feita. Não, eu peço para a comunidade sempre avaliar o exemplar do plano de governo que foi entregue em cada residência. Porque é muito fácil quando a gente desprende de um compromisso com a comunidade e de um afazer para a comunidade, e aí outro quer ter sucesso frente à ação que a gente vai fazer. Eu não quero ter sucesso, eu quero apenas cumprir aquilo que foi colocado dentro de um plano de governo que eu, né, sei que é um compromisso que eu assumi com o município de Piranguinho. Então, todas as ações que a gente tem executado sempre é reflexo de coisas que estão dentro do plano de governo a ser ofertado para o município de Piranguinho. Teve até uma colocação certa vez que a comunidade não leu o plano de governo, né, para votar. Eu desconsidero isso. A comunidade, ela vê sim o plano de governo. O candidato, ele tem que apresentar um bom plano de governo para gerir o município. Então, o cidadão, ele tem sim interesse frente a todos os planos de governo que foi apresentado a ele. E agora, dentro das ações que a gente executa, todas as ações estão dentro do nosso plano de governo, que a gente quer dedicar. E quando a gente vai para as ações da atenção primária, Heber, é muito gratificante quando você chega num ginásio, tem N mulheres fazendo atividades físicas, N mulheres fazendo pilates com bola, e entre outras atividades que são ofertadas. Tem atividade ofertada no Parque Municipal à noite, tem atividades ofertadas de manhã, no poliesportivo, por fisioterapeuta, por educadora física. Então, assim, é muita oferta, mas a gente precisa que as pessoas também aproveitem essa oferta que está sendo feita. Práticas integrativas que a gente tem, né, da medicina alternativa no município, Piranguinho é uma das cidades que, assim, tem esse projeto que pode
vamos dizer hoje que é referência. Eu já pedi até para as facilitadoras, né, ou os profissionais dentro dessa questão de práticas integrativas, começar a escrever artigos para que a gente possa apresentar como experiências exitosas dentro de tudo que a gente faz. E aí a gente vai para a questão da média e alta complexidade, onde a secretária está empenhada na questão das filas dos exames. A gente vê que tem muito investimento frente aos exames. Eu falo e reforço e recordo que se a gente fizer uma série histórica de investimento, você vai ver o quanto que se investia lá atrás, né? A crescente que foi tendo, né? E quanto a gente tem investido. É sinal que está sendo investido, a comunidade está aproveitando o sistema público de saúde e a gente está rodando esses procedimentos. Tem procedimentos que tem uma maior dificuldade da gente ter oferta para a gente poder estar agendando. Então, talvez nem é que está demorando. A própria especialidade é pouca oferta que tem, então a gente tem uma dificuldade de estar executando. Mas já estamos programando também para a gente fazer o atendimento de algumas especialidades dentro das unidades básicas de saúde, em horários alternativos, que a comunidade possa aproveitar mais essa oferta que vai ser alocada. Eu acho que eu dei uma apanhada boa dentro da saúde. Vamos entregar mais uma ambulância agora, né? Já entregamos uma no começo do ano, que veio, né, no final do ano passado, indicada pela deputada Chiara Biondini. Agora a gente vai entregar uma outra ambulância, também estamos em processo de compra. Enfim, a saúde a gente tem um carinho, tô aprendendo muito nas outras pastas também, apesar de ter uma caminhada junto com os gestores públicos e de conhecer algumas dores de outros setores, mas está sendo muito gratificante a gente poder colocar um pouco do dinamismo da gestão que a gente tinha uma temática e agora poder ser multifinalitária, né? Agregando dentro de outras pastas que a gente possa estar desenvolvendo esse trabalho também. Muitas ações de vacinação. Minas Gerais tem batido recorde de vacinação, graças a Deus. Sempre fui um adepto a essa questão da prevenção de doenças através da vacinação, e o consórcio vem contribuindo com o Vacimóvel, levando a vacinação extramuro. Então o município de Piranguinho tem aproveitado também essa questão do Vacimóvel, tem deslocado para os bairros rurais, escolas, para que a gente possa atingir os nossos indicadores e, né, mais importante, deixar o cidadão imune dessas doenças que podem ser, né, ocasionadas ou desenvolvidas. Então, estamos trabalhando muito, Heber, muito mesmo. É bonito de ver a prevenção. Às vezes, né, acontece um caso ou outro de forma isolada, que a gente está tentando corrigir também todos os nossos erros. É o que eu te falei, a gente precisa mais acertar do que errar, mas a gente não está livre dos erros. Claro. Mas a gente tem escutado, às vezes, né, um paciente ou outro não gostou do jeito que foi atendido ou do jeito que foi conduzido. A gente está tentando melhorar a cada dia essas situações. Dentro do CRAS também, várias ações de relevância que estão sendo feitas, as ações de coparticipação também, de incentivo de outros órgãos que acontece dentro do CRAS. Eu vejo o CRAS como não só um local ali, como já foi dito, de entrega de sacos de carboidratos. Eu achei isso muito forte quando eu escutei, que é a cesta básica. Uhum. A cesta básica, ela não vai só arroz e feijão, ela vai dignidade para aquela pessoa que está com fome, né? Então, além desse serviço que é feito, da parte social, tudo, tem muita coisa louvável através do CRAS, que é a Secretaria Conjunta Saúde e Promoção Social. E aí a gente entra na seara das casas populares, que estão sendo confeccionadas, né, com apunho dos sorteados e com a doação do material através da Prefeitura Municipal, que é um projeto, assim, de extrema relevância. Foi dado pontapé também pela dona Helena, que eu fiz questão de dar seguimento, de estar junto, de reunir e de verificar o que a gente pode ajudar mais
mais no sentido de que as pessoas possam realizar os seus sonhos. Nós são 70 casos, né? 73 casos, né? E aí que eu falo pra você, aí tem alguns momentos que algumas pessoas tentam também denegrir ou tentar surfar na onda, né, dessa questão, mas enfim, se for para ajudar, é muito bem-vindo. É muito bem-vindo. Agora, se for para trabalhar, a gente agradece. Né? Então, quem quiser ajudar, que for louvável, vai ser muito bem-vindo. E aí, né, de início seria organizar o local ali, ofertar ferragem, o cimento, a areia, a pedra e os blocos para que as pessoas pudessem ir de forma coletiva, em formato de mutirão, respaldar suas casas. Quando respaldasse, fazia o sorteio e cada um seguia com a sua de acordo com o tempo de construção e as condições também de cada um, né? E aí a gente identificou e assumiu um compromisso que esse loteamento lá, ele precisa sim de uma atenção nossa. Então o que nós fizemos? Falei no começo do ano, eu quero fazer mais por eles também. O que eu posso ajudá-los? Assim como a gente pretende fazer alguns projetos habitacionais também em outros distritos, da mesmo formato, o que eu vou poder ajudar lá? Então, esse ano, a gente viu que uma das questões mais caras dentro da construção ficaria o telhado, o eitão, a madeira e as telhas, né? Então, a gente organizou e vamos colocar 73 telhados para as famílias lá poderem ter um telhado com material de primeira linha, que seja agradável, falando a questão de clima, né? Telhas de cerâmicas, uma telha durável, para que as pessoas se sintam confortáveis em suas casas também. Então o processo está em fase, né, de licitação. Logo a gente já vai estar começando a entregar o telhado para os grupos que já terminaram a primeira fase de construção. E a gente está calçando o loteamento, né? Daqui a pouco vão ser instalados os postes e o serviço da Copasa lá dentro já está quase 100% pronto, com os ramais saindo para cada casa, que futuramente vão ser ligados nos seus cavaletes, né? E as famílias vão poder ter a água. Então, assim, projeto muito gratificante. Todo sábado as pessoas trabalham lá. Tem sábado que eu consigo ir, tem sábado que eu não consigo ir devido às outras atividades que tem do município, mas toda quarta-feira eu tô lá no loteamento, vendo o que precisa, se é um material que tá faltando, o Rafael, que é o secretário de obras, né? Se está faltando alguma coisa, se precisa levar um caminhão de areia, de brita, ou se precisa de cimento, precisa levar terra para terra base, enfim, a gente tá dando essa atenção dentro desse loteamento lá, que para mim também é de emocionar quando você chega lá e vê aquelas famílias, mulheres, homens, crianças, né, lá para realizar o sonho, né, o seu sonho. Então, dentro da parte da promoção social, vem isso. E dentro da parte da administração, né, que é a Secretaria de Administração e Finanças ali, que a gente vê também, né, que precisa estar organizado para que as outras possam andar. E aí o Fernando Araújo vem fazendo um grande trabalho também, juntamente com toda a equipe. Eu acho que ali, toda a equipe, você vem ali os jurídicos empenhados, assessor especial, o contador, o controle interno, o pessoal da licitação, do compras, da comunicação, da secretaria executiva, todo mundo empenhado para que a gente possa otimizar os tempos das ações e possa entregar um bom governo, né, uma boa gestão para a comunidade de Pirangi. Paulo, e a gente tá chegando aí próximo da maior festa do pé de moleque do mundo, né? A 18ª já. Vai ser a segunda vez que vai ser no parque, né? Isso, a segunda vez. Como estão os preparativos aí? Um friozinho na barriga, né, Heber? O ano passado foi feito no parque, antes mesmo da inauguração. No final do ano nós tivemos um evento também de inauguração, que foi o evento da virada, foi muito bom. O parque ficou um local muito
estratégico, eu acho que foi muito feliz quando foi confeccionado lá. Até mesmo quando a gente vai conversar com a parte de segurança pública, né? As polícias, os seguranças, o serviço ficou muito bom ali localizado e ficou muito dinâmico a sua segurança. E aí evita as brigas, né? Evita outras coisas que vêm acontecer numa festa de grande expressão. E a festa do Pé de Moleque agora vem na sua segunda edição no Parque Municipal. Esse ano a gente já realizou o carnaval lá no parque, ficou muito bom também, ficou bem bacana, ficou bem espaçoso, um carnaval família, não tivemos nenhuma ocorrência, graças a Deus, né? Tivemos matinê, marchinha, as bandas tradicionais de axé, enfim, foi 4 dias muito gostoso, né? Muito dinâmico. E agora a gente vem, né, na nossa segunda festa do Pé de Moleque, segunda festa da gestão, né? Que é a festa do maior pé de moleque do mundo. E a 18ª edição, esse ano a gente tem uma expectativa de chegar a 31 metros de pé de moleque. E para nós é um desafio, né? E já estamos sentando com os produtores de Pé de Moleque desde o início do ano, que a gente tem um outro projeto de fortalecimento para eles também, que é a identificação geográfica. Talvez se não der tempo de falar hoje, a gente fala em outro momento, que é um projeto muito interessante, uma parceria Prefeitura, Sebrae e os produtores de Pé de Moleque, que vai dar a oportunidade de caracterizar Piranguinho, a cidade de Pé de Moleque. Pé de Moleque é de Piranguinho. Então, e é importante só rapidamente trazer aqui para quem está nos acompanhando, o IG, né, a identificação, ela é tão importante quanto a nossa própria identidade, né? Com certeza. Qualquer parte do mundo. A nossa pessoa, patente, né? A nossa patente, né? A partir do momento que a pessoa em qualquer parte do mundo comprar lá, vai ter lá que é de Piranguinho. Eu até uso, né, uma correlação que um dos facilitadores no dia explicou pra gente. A champanhe. A champanhe, a gente fala, vamos tomar um champanhe? Na verdade, a champanhe é o local que veio, né, aquele tipo de bebida. Sim. O parmesão, você fala assim, o queijo parmesão. Parmesão é do local que foi confeccionado o queijo de Parma, né, que virou como queijo parmesão. Então, essas identificações geográficas, elas favorecem muito de colar aquele assunto e de identificar e de ter o selo, né, que Piranguinho é pé de moleque, e Pé de Moleque é Piranguinho, né? E tem toda uma qualificação durante a trajetória. Há uma previsão de 2 anos, né, para fazer esse trabalho todo, e a gente almeja e acredita que o ano que vem, se Deus quiser, a gente possa, se der tudo certo, estar entregando na 19ª ou com certeza na 20ª festa do Pé de Moleque a gente consegue entregar o selo de identificação geográfica se tudo correr dentro dos conformes. E dentro dessa questão de titulação também, é um projeto de 2022, Bilac entrou, né, juntamente com a Helena, na época, de Piranguinho ter, né, como título a capital nacional do Pé de Moleque. Hoje já é chamada, mas o título está passando pelo processo. E eu dei sequência, juntamente com o deputado Rafael, a gente deu sequência nesse trabalho que foi iniciado lá atrás. Esse ano já teve 5 movimentações desse projeto e já foi aprovado na Comissão de Cultura. Teve uma Assembleia Pública, teve a Comissão de Cultura aprovando, entrou pro relatório da aprovação, foi aprovado, e agora ele se encontra na Comissão de Constituição e Justiça. Passando por ali, ele vai para o Senado para chancelar, né? Então o Estado já é reconhecido. O Estado já é conhecido, né, como um patrimônio imaterial, nosso doce, e agora a gente luta para a capital do Pé de Moleque. E mais a identificação geográfica. Então, nós estamos correndo dentro desse sentido para que a gente possa realmente nos embasar em tudo que há de favorável para os nossos produtores de Pé de Moleque. Inclusive, o nascimento da Associação dos Produtores de Pé de Moleque, que é um dos quesitos que a gente vai trabalhar agora, que para atender a identificação geográfica. Voltando na festa do Pé de Moleque, a gente vai, né? Passando por muita coisa, muita ideia. Voltando à festa do Pé de Moleque,
já está sendo preparada, já está sendo confeccionado os nossos enfeites, nossos designs lá pela secretaria, pela diretora de cultura também, a Cidinha, a Tati, a Jamília, o pessoal está todo empenhado lá, e os nossos também colaboradores do setor de obras que ajudam, né, nessa produção. E logo a gente começa já a enfeitar o parque lá, já soltamos o edital da praça de alimentação, então quem, né, de Piranguinho tiver interesse e de fora tiver o interesse, né, tem as datas certas para a aquisição desses espaços para alocação das barracas. Teremos a abertura oficial na sexta-feira, dia 13, e após a abertura oficial nós teremos o show com o cantor sertanejo Bruno Rosa. Então, convido a todos para ir prestigiar, né, na sexta-feira a abertura e o show do cantor Bruno Rosa. No sábado, a gente tem a apresentação das escolas, né, nas danças tradicionais, como o pau de fita, e também a entrada dos tabuleiros que vão preparar a mesa para ser confeccionada o maior doce do mundo, né, o nosso pé de moleque. E após, né, essa entrada dos tabuleiros, começa a confecção e as autoridades ali presentes, o público ali presente, alguns turistas são convidados para dentro da barraca para estar virando os tachos e para ajudar na confecção do doce. Então os produtores ficam ali, né, produzindo, confeccionando, e as pessoas podem ajudar nessa confecção do doce. E essa confecção é feita lá na hora. Do zero. Começa do zero e vai até, se Deus quiser, 31 metros esse ano, né? Depois que termina, a gente faz uma contagem regressiva. É muito legal, não sei se você já pôde participar, mas esse ano faz questão da sua presença lá. Vamos lá. E aí a gente mensura o pé de moleque, né? O ano passado a gente teve o Ranking Brasil também lá para constatar. A gente mensura o pé de moleque, faz a entrega simbólica do recorde, né, ali no momento, e depois a gente tem um grande show também, que esse ano, no dia 14, quem vai fazer o show pra gente é Maria Cecília Rodolfo. Então, convido também, já estou recebendo várias mensagens, inclusive de fã-clubes, falando, né, que legal, trazendo a dupla para Piranguinho, e é uma maneira, uma manifestação da gente agraciar o público de Piranguinho, né, com esse show também, entre outras atividades que vão ter no sábado, dentro do parque, com artistas locais, e entre outras atividades que eu vou estar, né, publicando também através das redes sociais da prefeitura, da minha rede social, e em entrevistas, em rádios, e aqui também, as atividades que a gente vai ter. Estamos com um projeto bem audacioso de, vamos ver se a gente consegue concluir, de ter 2 palcos ali no parque, né, pra gente não ter nenhum entrave de apresentações. Então a gente vai seguir na mesma dinâmica, os sons, a equipe, os telão, as torres para amplificar o som no local, enfim, vai ser preparado com o maior carinho do mundo. No domingo a gente traz na manhã a missa campal, 8h30. A gente traz essa missa. Após a missa a gente tem o tradicional encontro de violeiros, que vai ser feito, que é feito e vai ser feito na festa. E no término do encontro de violeiros a gente tem a apresentação das escolas com a história, né, do nossa joia, que é o pé de moleque. E aí, após o término das apresentações, a gente tem a apresentação da orquestra de violas extremamente caipira. Famosa também, é tradicional também dentro da nossa festa, que eu acho muito importante e interessante, que você consegue ter a presença de pessoas de vários locais de Piranguinho, que por muitas vezes, às vezes, nem sai de casa e vem nesse dia para participar da apresentação dessa orquestra. E para fechar a noite, a gente vai ter o show de pagode do Pura Levada. Então são atrações para diversos tipos de público, né, para estar participando com a gente.
E a gente tem uma expectativa boa de público nesses 3 dias de festa. O ano passado foi estimado 12 mil pessoas, então a gente espera aí 12, 15 mil pessoas na nossa festa. E aí aproveito o momento para convidar o pessoal para estar nos prestigiando de 13 a 15 de junho, a 18ª festa do maior pé de moleque do mundo. Estaremos lá também para contemplar essa grandiosidade e também prestigiar. Todos os produtores participam ali da... Sim, todos são convidados, né? Nem todos participam, né, com a gente, mas todos são convidados. A gente faz questão de estar abrindo para todos que participam com a gente, mas a maioria participa com a gente, né? Fazem as doações do amendoim, da rapadura, a prefeitura faz a logística ali da cozinha, tudo que precisa, juntamente com eles, né, os aparatos que precisa, e aí é confeccionado o doce na hora ali para todo mundo. Aí depois o pessoal vai lá e depois, já faz a festa, isso, né? Depois tem um corte do doce, né, e os produtores e as pessoas que estão ali ajudam na distribuição desse doce. E é muito legal que o pessoal vem mesmo e experimenta esse doce. Tem gente que gosta do pedaço, tem gente que gosta da rapa. Então é muito interessante, né? Mas é um momento assim muito bom na hora que a gente está distribuindo esse doce, né? É a essência ali desse patrimônio, desse bem, dessa valorização de tudo que a gente tem, que a gente possa estar oferecendo para os turistas, para os munícipes piranguenses, enfim, todo mundo que vai estar ali. E antes da gente encerrar, também tem um outro ponto que a gente estava conversando agora há pouco aqui, que o Ipiranguinha agora também vai ter uma rádio, né? Isso, né? Saiu é muito gratificante, né? A história da rádio, ela se iniciou lá atrás com o Fernando Nandi. Hoje ele tem uma loja de eletrônica ali em Piranguinho. Lá atrás eles criaram a Jovem Pi. Que era a Rádio Piranguinho, né? Porém, naquele tempo ainda não tinham destreza da habilitação dessa rádio, tudo, e precisaram encerrar a rádio, e eles deram um andamento na questão da habilitação da rádio. E depois o Ronaldinho, né? O Ronaldinho deu uma sequência nessa questão da rádio, de incentivando o pessoal, o público ali da associação, motivando, né? De correr atrás da rádio. Então, o Ronaldinho teve um papel fundamental nessa questão da rádio. E aí, né, conversando sobre essa questão da rádio, a associação nos pediu uma ajuda para que a gente pudesse intervir junto ao Ministério da Comunicação sobre a rádio. E aí eu estive presente em Brasília, conversei com uma das responsáveis pela rádio comunitária, e aonde a gente viu a luz, fizemos as tarefas que precisavam ser feitas, fui pela segunda vez, entregamos, né, o doce do pé de moleque, que não pode faltar, que é a cereja do bolo, né? E aí a gente teve há pouco a liberação provisória da rádio comunitária para a associação de Piranguinho. Então, até me perguntar, a rádio da prefeitura? Não, a rádio é da associação, né, de radialistas de Piranguinho e de rádio comunitária de Piranguinho. Então a associação, ela com certeza ela pode contar com o nosso apoio, com o nosso termo de cooperação, e que eu acho que vai vir de encontro muito com levar informação, né, aos nossos munícipes. É um pontapé muito interessante. Tem gente que pergunta, nossa, mas o pessoal nem escuta rádio ainda. Escuta sim. Bastante. Escuta bastante, viu? Escuta bastante. E aí a gente entregou, né, essa provisória, juntamente o Ministério entregou, né, chancelou, e a gente pôde intervir ao presidente da associação lá, o Marcelo, e onde que o pessoal, né, da associação vai dar andamento agora para que a gente possa inaugurar essa eu falo nossa, porque eu sou de Piranguinho, então me sinto honrado também, né, de entregar essa rádio para Piranguinho. É agora habilitada.
Paulo, muito obrigado pelo bate-papo. Espero que você volte aqui logo para a gente trazer mais informações, falar aí sobre a rádio já funcionando, falar também sobre o IG, também sobre as titulações aí, que em breve, logicamente, Piranguinho terá aí como oficialmente a capital nacional do pé de moleque, e logicamente teremos muitos outros assuntos aí da administração para a gente tratar aqui. Faço questão, Heber, primeiramente reforçar o convite a você, toda a família, para participar com a gente lá da festa do Pé de Moleque. Faço questão, tá? Até de virar um tacho com a gente lá, para você sentir a emoção, né, da confecção do doce. E que aceito sim o convite de estar voltando aqui mais vezes, inclusive para a gente falar de outros projetos, das emendas que foram destinadas ao município de Piranguinho, quais vão ser os projetos que vão ser executados, o que a gente já tem em andamento, o que a gente já conseguiu licitar, enfim, de evolução. Vamos trabalhar com evolução, com calma, paciência, né? Que tudo vai ser feito da medida que deve ser feito e bem feito, né? É o que eu queria reforçar. Vamos errar, mas a gente pretende acertar muito mais do que errar. Nós somos humanos, então teremos, né, faremos coisas que agradará a alguns e desagradará a outros, mas enfim, tentaremos fazer para agradar a todos. Tá bom, Heber? Obrigado pelo espaço. Obrigadão, e até a próxima, se Deus quiser. Se Deus quiser. Para você que acompanhou esse bate-papo, espero que você tenha gostado. E a gente se vê na próxima. Até lá. No YouTube, nas plataformas digitais, nas redes sociais ou no site. A qualquer hora ou em qualquer lugar, você confere tudo o que acontece no podcast da Serra da Mantiqueira. Manticast, onde o entretenimento e o conhecimento se misturam.